Boa noite. Não, mais alto, gente, vamos lá. Boa noite. Aí, melhor. Pode se assentar aí. Vocês estão bem? Sim? Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Coríntios 11, por favor. Antes da gente começar, eu queria que vocês se colocassem de pé e dessem um abraço em alguém que vocês não conseguiram cumprimentar ainda. Amém? Gente, acima de tudo, algo que a nossa igreja carrega, o que a gente crê demais, é que é muito agradável nós criarmos alianças entre irmãos. Então, qualquer oportunidade que você tiver de derramar o novo do Senhor, daquilo que você tem recebido, sobre a vida do seu amigo, sobre a vida do seu irmão, seja com um abraço ou numa mesa, é a oportunidade de manifestar o Senhor. Amém? Eu queria fazer uma pergunta para vocês. E eu queria que vocês levantassem a mão, quem sente esse desejo. Quem aqui tem o desejo de se casar? Quem não levantar a mão, eu vou bem ficar de olho, viu? Amém. E durante o nosso processo de casamento, eu percebi que nós tínhamos que estar atentos a muitos detalhes. Outros que eram muito gigantes, por exemplo, como um sonho de ter uma banda, ou outros que eram muito pequenos, como uma lembrancinha. Mas todas as partes do casamento, elas tinham que ser, exigiam muito atenção, muito zelo, porque não se tratava apenas de um evento que ia acontecer, mas sim de um sonho, de um momento especial da nossa vida que realmente ia ficar marcado. E voltando isso para a nossa vida do Senhor, com o Senhor, na verdade, eu gostaria que nós lêssemos lá em 2 Coríntios 11. Diz assim: espero que vocês suportem um pouco mais da minha insatisfação. Sim, por favor, sejam pacientes comigo. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. Eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo aprendê-los a Ele como virgem pura. O que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desviem da sinceridade e da pureza e da devoção a Cristo. Amém? Quantos de vocês já tinham consciência que vocês devem ansiar pela volta do Senhor? E quantos de vocês tinham consciência que vocês devem apressar a volta de Cristo? Existem muitos cristãos dentro da igreja
que quando se fala da volta de Jesus, um medo é gerado dentro do coração, ao invés de um anseio e um desejo em querer apressar a volta do seu amado. Um cristão não deveria ter medo da volta do seu noivo. E enquanto o Senhor falava comigo sobre isso me levou a pensar o que nos leva a ter esse medo. Qual é o motivo que tem nos levado a ter esse medo? E 80% das coisas que eu pensei, todas estão relacionadas à nossa falta de identidade e nossa omissão de não assumir nosso papel como noiva do Senhor. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Juízes 16. Uma coisa que o Senhor falou comigo enquanto eu escrevi essa ministração, pensando no que falar para vocês, quando nós falamos de pecado, é algo que já gera uma resistência dentro dos nossos corações, porque logo depois do pecado a gente já pensa na exposição que isso pode trazer. E o nosso maior medo não deve ser confessar nossos pecados, mas sim pensar numa vida distante de Jesus. A nossa maior dificuldade não tem que ser se colocar diante da presença de Deus e contar quais são as nossas dificuldades, mas pensar numa vida inteira sem ter a certeza que você vai encontrar seu amado. E o porquê essas coisas acontecem, o porquê esse medo é gerado. Vamos ler lá em Juízes 16, a partir do versículo 15. Diz assim: Então ela lhe disse: Como você pode dizer que me ama se não confia em mim? Esta é a terceira vez que você me fez de boba e não contou o segredo da sua força. Importunando-o o tempo todo, ela o cansou, dia após dia, ficando ele a ponto de morrer. Por isso, ele lhe contou o segredo. Jamais passou navalha na minha cabeça, disse ele, pois sou nazireu desde o ventre materno. Se fosse rapado o cabelo da minha cabeça, a minha força se afastaria de mim, e eu ficaria tão fraco quanto qualquer outro homem. Quando Dalila viu que Sansão lhe tinha contado todo o seu segredo, enviou essa mensagem aos líderes dos filisteus: Subam mais dessa vez, pois ele me contou o seu segredo. Os líderes dos filisteus voltaram a ela levando a prata. Fazendo-o dormir no seu colo, ela chamou um homem para raspar as suas 7 tranças. E assim começou a subjugá-lo, e a sua força o deixou. Então ela chamou: Sansão, os filisteus estão o atacando. Ele acordou do seu sono e pensou: sairei como antes e me livrarei novamente. Mas não sabia que o Senhor o tinha deixado. Em algumas versões diz que na parte que ele conta o seu segredo a Dalila, ele abriu o seu coração. E enquanto eu li esse versículo, a maior questão de nós estarmos cercados de medo em relação à volta de Jesus ou aquilo que ele tem para fazer, principalmente quando a gente fala no dia do juízo,
Acho que foi gerado tanto medo dentro de nós em relação a esse dia, que nós realmente nos cegamos de medo por causa dos nossos pecados. E Sansão, ele cometeu erros antes de abrir o seu coração da Dalila. O seu maior erro foi se permitir ser seduzido. Ele se permitiu ser seduzido pelo pecado. Se você ler um pouco antes, assim como ele chegou na cidade, que ele viu Dalila, ele já foi atraído por ela. E dentro disso, eu gostaria que vocês começassem a pensar em situações que talvez vocês se deparem com a dificuldade em tomar uma decisão de se permitir ou não ser seduzido pelo pecado, por um erro. Não tem a ver com como eu defino um erro, como eu defino aquilo que me afasta da presença de Deus. Tudo aquilo que você tem vergonha, que você esconde, isso te afasta do seu amado. Isso te coloca medo da sua volta. Diariamente, nós nos deparamos com situações que vão nos exigir escolhas de querer ou não agradar o Senhor, de querer ou não sustentar a nossa carne. E não tem nada a ver com o pecado ser grande ou não, independente de qual seja a sua escolha. Você que escolhe se permitir ser seduzido por ela ou não. E eu creio numa geração que está disposta a quebrar rótulos que foram colocados sobre nós, mas, além disso, que estão dispostos a serem apaixonados por Jesus. Todas as vezes que eu subo aqui, eu falo sobre jovens que amam ao Senhor, mas que também conseguem expressar a sua felicidade nas suas atitudes. E todas as vezes que nós nos colocamos diante do Senhor para conseguir entender o novo de Deus, nós precisamos sempre apressar a sua volta, ansiar o desejo de encontrar ao Senhor. E dentro disso, quando nós se aproximamos cada vez mais do Senhor, nós vamos encontrar coisas em nós que não condiz com aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. É natural, como por exemplo, nós estamos num ambiente escuro, mexendo numa grande sujeira. E quando nós saímos e nos deparamos com a luz, é natural a gente se encontrar sujo. E é isso que deve acontecer quando nós nos colocamos diante da presença do Senhor. Nós vamos nos deparar com a luz e nós vamos perceber o tanto de coisa que precisa ser mudada em nós. O tanto de coisa que precisa ser tratado em nossos corações. Quando nós estamos presos e acostumados a viver em meio a uma cegueira espiritual, nós achamos que tudo é imposto e forçado sobre nós. E se nós não tivermos realmente apaixonados por Jesus, realmente será. Existem coisas que nós colocamos, nós cremos como princípios, como estar aqui hoje, como participar desse seminário de orações. Mas quando nós não estamos apaixonados por Jesus, são coisas forçadas. E não é uma realidade que nós cremos. Nós ansiamos que vocês sejam apaixonados pelo Senhor, que nós sejamos apaixonados pelo Senhor, a ponto de nada ser forçado, mas ser prazeroso. Que seja algo que nós possamos ansiar. Eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em Romanos 12, 2, por favor.
Amém? Diz assim: não se amoldem ao padrão desse mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Eu fui procurar o significado da palavra arrependimento e diz assim: a palavra arrependimento é de origem grega, de metanoia, e significa conversão, tanto espiritual bem como intelectual, mudança de direção, de mente, atitude, temperamentos, caráter, trabalho, e geralmente conotado a uma evolução. Então, todas as vezes que nós nos arrependemos diante do Senhor, que nós começamos a expor nossas falhas, mesmo que pareça que nós não estamos andando para trás, nós estamos andando para frente. Eu não sei se vocês já ouviram relatos de avivamento, mas todos os avivamentos começaram com pessoas clamando, se arrependendo e ansiando a volta do Senhor, e reconhecendo aquilo que elas precisavam. E por que nós devemos nos arrepender diariamente e expor nossas falhas diante do Senhor? Como eu disse para vocês, nós cremos numa geração que está disposta a quebrar esses rótulos. Jovens que estão dispostos a se levantar e quebrar esses rótulos. E pensando nisso, o Senhor me deu uma palavra, eu tive que ir atrás para procurar. E eu creio numa dimensão de pessoas que, quando se levantam contra um sistema, elas realmente conseguem viver a revolução e a evolução de um grupo. Mas elas terão que enfrentar algumas coisas. E dentro disso, eu fui atrás da palavra mártires. E a palavra mártires significa testemunha, para o qual o cristianismo significa martir. É sempre alguém que vive radicalmente da sua fé, ou seja, oferece a sua vida a Deus, pela confiança de que tem na verdade revelada da pessoa de Jesus Cristo. Ser um mártir não está ligado apenas à nossa morte física, mas o quanto algo que é realmente importante para você perde o valor quando comparado a Jesus. Que nós possamos assumir esse lugar, que nós possamos se entregar nesse lugar, a ponto de coisas que são muito importantes para nós hoje, quando comparadas a Jesus, perderem completamente o valor. E eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em Filipenses 2. A partir do 12, diz assim: assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, por mim muito agora na minha ausência, ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer quanto efetuar, de acordo com a sua boa e perfeita vontade. Façam tudo sem se queixar, nem discutir, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida.
Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de vocês, e não de ter corrido nem se esforçado inutilmente. Amém? Que eu gostaria que nesse tempo nós começássemos a pensar o que nós devemos colocar diante do Senhor. Qual tem sido as nossas maiores dificuldades nesse tempo? E se confrontar. E se Jesus estivesse visivelmente para mim o tempo todo, eu realmente continuaria fazendo as coisas que eu faço, vendo o que eu vejo? Ou eu seria confrontado com a presença dele? E eu gostaria que vocês fechassem os olhos de vocês. E começassem a pensar sobre isso. E se Jesus estivesse comigo o tempo todo? Se ele estivesse visível para mim o tempo todo? Eu seria confrontado pelo seu amor? Eu seria confrontado pela sua pureza? Quais seriam as coisas que eu perceberia que devem ser mudadas em mim urgentemente? O que incomodaria o meu amado? Quais as atitudes que eu tomo hoje que incomodariam o meu Senhor? O que tem me impedido de ser uma noiva perfeita que realmente apressa a volta dele? Que anseia em ver o Senhor? Talvez os meus medos relacionados à volta de Jesus tenham a ver com os meus erros. Se sim, comece a falar com Ele. Eu gostaria que vocês sentissem à vontade nesse tempo. E se for necessário, procurar um lugar para você ficar sozinho com Jesus. Que isso seja feito, mas não se permita sair daqui sem se arrepender daquilo que precisa ser mudado dentro de você e que tem te impedido de desfrutar mais de Deus. O que tem te afastado de Jesus? O que tem te confrontado quando comparado à santidade e à beleza dele? O quão pesado tem sido estar em alguns lugares por não estar completamente apaixonado por Jesus? Jesus.
Não se permita sair daqui sem um toque de Jesus. Faça o que for necessário. Revele a Ele o que for necessário. Meus olhos secaram e o meu coração se esfriou. Dentro de mim há de uma paixão por ser que escolhido sou por ti. Tenho saudades de ti. Saudades do teu amor. Toca em meu coração e me restaurar. Põe um anel em meu dedo e uma sandália em meus pés. Pai, troque as minhas vestes e vamos dançar. Só eu e você. Só eu e você. Só Eu gostaria que você se colocasse de pé agora. E você procurasse uma pessoa para abraçar. Homem com homem, mulher com mulher. Mas que você realmente possa entender que esse é um abraço do Senhor para você. E você se sinta à vontade para se permitir ser tocado pelo Senhor. Ah, Espírito Santo, nós te pedimos perdão, Pai, se em algum momento
nós não assumimos nosso papel como noiva, Pai. Se nós permitimos o Espírito Santo nos enganar com alguma cegueira, Pai. Se nós nos permitimos ser seduzidos por algo que não tem a ver com a nossa identidade no Senhor. Nos perdoa, Espírito Santo. Nos perdoa, Pai. E nos leva para mais perto de Ti, Jesus. Nos mostra, Pai, o que é necessário para sentir o Seu perfume todos os dias das nossas vidas. Nos ensina a ser completamente apaixonado pelo Senhor, a ponto de não ser pesado, largar qualquer coisa para estar na Sua presença, a ponto de não ser pesado, Pai, trocar as nossas atitudes, mudar a nossa maneira de pensar para estar na Sua presença. Gera um amor dentro de nós, Senhor. Gera um anseio por ver a Sua face,
Lá em 1 Timóteo 4:11 diz assim, a partir do 11, na verdade. Ordene essas coisas e ensine-as. Ninguém o despreze por você ser jovem. Pelo contrário, seja um exemplo para os fiéis, na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Amém? Que esse possa ser o desejo dos nossos corações. Ser um exemplo, independente da nossa idade, independente daquilo que as pessoas possam achar de nós. Que nós possamos ser um exemplo em tudo em que nós colocarmos a mão. Que as pessoas realmente possam ver Jesus através de nós. Amém? Por mais alguns segundos, feche seus olhos e comece a agradecer ao Senhor.